junho de 2016 a fevereiro deste ano, mais de 3.000 tiroteios aconteceram nas comunidades com unidades de polícia pacificadora. Mesmo com investimentos expressivos nos últimos anos, hoje diversos setores da sociedade questionam a manutenção do projeto. Para falar sobre o que precisa ser revisto ou investigado, o Alerj Entrevista de hoje recebe o presidente da CPI das UPPs, deputado Bruno Dauaire. Deputado, muito obrigada pela sua participação no Alerj Entrevista. Vamos começar falando sobre essa instalação da CPI das UPPs, qual é o objetivo, né, desse grupo, o que precisa ser investigado? Na verdade, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar as unidades de polícia pacificadora, é consequência de todo o trabalho da Comissão de Segurança Pública ao longo desses 3 anos. A comissão já teve um fórum de debate sobre as unidades de polícia pacificadora, nós já trouxemos coronéis, inclusive estudiosos sobre o tema para tratar esse assunto. O que acontece é que a comissão não tinha as informações necessárias para que a gente pudesse fazer uma investigação e um raio-x dessas unidades. E aí nós tentamos, através dos requerimentos de informação, obter essas informações necessárias. Porém, a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança, negou essas informações e, a partir daí, a gente achou necessário uma comissão com poderes de diligência, com maiores poderes para atuar nesse assunto, e aí a gente criou a Comissão Parlamentar de Inquérito. Que é importante que se diga que a Comissão Parlamentar de Inquérito ela pode fazer um convite, por exemplo, a uma autoridade, ou pode até mesmo convocar essa autoridade a vir prestar esclarecimentos aqui, né? Pois é, e a Comissão Parlamentar de Inquérito vai ter esse objetivo, justamente convidar, autoridades que participaram do processo de implantação das UPPs para poder trazer esse diagnóstico necessário, não só para os parlamentares, mas para toda a sociedade do Rio de Janeiro, que, como a gente sabe, essas unidades, essas comunidades, ainda que estejam lá as unidades de polícia pacificadora, nós temos confrontos diários, mortes de policiais e mortes de cidadãos. Então, se é para pacificar e não está pacificando, nós precisamos entender qual é o motivo e a dinâmica dessa questão. E quem são as autoridades que a CPI já se prontificou a ouvir, né? Quem são os principais personagens, dessa história que vão ser ouvidos aqui na casa? Na verdade, a CPI, na reunião que ocorreu nessa semana, a CPI tinha um objetivo, que a princípio era obter as informações primeiro, para depois definir o planejamento estratégico da CPI, quem seriam as autoridades convidadas. Mas no momento da discussão, ficou evidenciado que havia necessidade de anteciparmos isso por causa do curto período de tramitação dessa comissão. Então a gente resolveu chamar coronéis, ex-comandantes de batalhões que participaram desse processo de intervenção. Então, esses coronéis serão chamados para poder dar a sua contribuição e fazer esse raio-x, porque a gente precisa trazer dos coronéis que participaram desde o momento inicial da implantação até agora. Então, nesse momento inicial, a gente vai trazer aqueles coronéis que participaram lá do início da implantação das unidades de polícia pacificadora. Depois disso, a gente pretende trazer, inclusive, o ex-secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, que foi o secretário da pasta que geriu essa quantidade enorme de recursos, e foi aí, como a gente pode dizer, o pai das unidades de polícia pacificadora. E o senhor falou sobre esses confrontos, que têm acontecido com muita intensidade nessas comunidades, e sobre o início desse projeto, que foi um projeto inovador, para a sociedade fluminense. Foi um projeto que, a princípio, por exemplo, quando se instalou numa comunidade como o Morro Dona Marta, foi muito bem recebido pela população, teve efeitos práticos, que foram muito elogiados, porque mudou essa perspectiva do contato do policial com o morador da comunidade. E, de repente, a gente vê, como o senhor disse, essa quantidade de policiais mortos, de crianças feridas, moradores feridos, porque a gente tem notícia das mortes na comunidade, não são mortes só de traficantes em confronto com a polícia. Tem muita gente que acaba sendo vítima, muitas pessoas inocentes, No início, havia essa preocupação de fazer essa
política de proximidade, né? A polícia de proximidade com a população. O que o senhor acredita que deu errado no meio do caminho? Hoje, algumas comunidades ainda conseguem ter alguma tranquilidade, mas muitas delas estão vivendo um terror, né? Na verdade, a gente considera que o projeto ele começa de uma maneira equivocada, porque ele começa a trazer policiais militares do interior do estado do Rio de Janeiro com uma formação de 6 meses de polícia, quando atuavam ou moravam numa geografia completamente diferente para atuar nessas unidades, né? Aí já começa o problema, porque você tem um policial militar que vai trafegar por uma BR por mais de 5, 6 horas, que não vai conseguir ter o descanso necessário para ele poder produzir o que tem que produzir nas unidades de polícia pacificadora, joga esse policial militar que trabalhava numa geografia diferente, numa cultura diferente, combatendo um tipo criminal diferente, e é jogado nas unidades de polícia pacificadora porque havia necessidade, né, de se aumentar o efetivo e de se fazer a ocupação policial. Mas só a ocupação policial não resolveria o problema das unidades de polícia pacificadora. Faltou uma ocupação social também. Que é um ponto que o ex-secretário Beltrame sempre ressaltou desde o início da implementação desse projeto, né? Que não bastava a ocupação policial, que era muito necessário levar esses serviços para a população. Exatamente. Talvez se a gente conseguisse acertar esse processo inicial de implantação, né, nós conseguiríamos pelo menos mitigar esses efeitos problemáticos que as UPPs nos trazem hoje, né? Mas infelizmente o governo aproveitou que a sociedade criou a esperança na implantação das unidades de polícia pacificadora. A mídia também abraçou esse projeto, que por sinal é um projeto importantíssimo, né? Começou em Niterói, no Morro do Cavalão, né? Era o GEPAI, né? Foi a primeira favela pacificada na gestão do ex-governador Garotinho. Depois, na gestão do Cabral, foi criadas as unidades de polícia pacificadora. Eu acredito que as UPPs, elas tenham se perdido no meio do caminho com o símbolo eleitoral que essa política de segurança virou, né? Aproveitando toda a repercussão da mídia, o fio de esperança da sociedade carioca, e o governo abraçou aquela política de segurança não como uma política de Estado, mas como uma política eleitoreira fincada no poder midiático daquelas implantações. Basta olhar que as datas das implantações precedem momentos eleitorais, né, eleições. Então, o que a gente costuma dizer é que no caso das UPPs sobrou recurso, porque a Secretaria de Segurança geriu um volume histórico de recursos, né? Sobrou espetáculo, porque era de fato um espetáculo a implantação das unidades de polícia pacificadora, mas faltou o que eu considero um fator preponderante para que um projeto de segurança dê certo, que é a gestão. Foi mal gerido os recursos das unidades de polícia pacificadora, né? Então tudo isso gerou hoje, né, a gente chegar a esse momento e ter uma comissão parlamentar de inquérito para apurar a operacionalidade e os resultados de uma política que teve um investimento vultuoso de recursos. E o senhor falando sobre essa questão dos recursos, o que a CPI pretende investigar, o que já existe de dado concreto em relação a uma possível gestão irregular, né, desses recursos, de como isso foi aplicado, porque, por exemplo, nós temos notícia de que em diversas comunidades não foi montada nenhuma estrutura física, né, para essas unidades de polícia pacificadora. Algumas funcionam dentro de containers, de uma forma ainda muito improvisada, que a princípio seria substituída e acabou sendo postergada, e até hoje estão assim, até expondo esses policiais a risco. Não, exatamente. A estrutura das unidades de polícia pacificadora para o policial militar ela é precária. O policial não tem condição de exercer a sua função de polícia, né? O policial se sente muitas vezes constrangido, né, por saber que está entrando numa comunidade sob mira de um fuzil do seu principal inimigo, que é o traficante, que é o bandido, que está ali, inclusive, monitorando e impondo a ele o limite da sua área de atuação. Então, as unidades de polícia pacificadora hoje, Natália, quem impõe o patrulhamento ostensivo da polícia militar, da ocupação do Estado,
são os próprios traficantes. Então, quando se tem numa comunidade que nós temos uma ocupação policial, um braço militar do Estado lá dentro, mas que quem comanda a atuação desses policiais militares não é a própria polícia, é o narcotráfico, porque sabe que se entrar numa viela errada, se fizer um trabalho ostensivo numa rua errada, esses policiais serão alvejados, como já foram, como nós temos recorde de morte de policiais no estado do Rio. E montando até barricadas, né, proteções no entorno dessas unidades para tentar se proteger de alguma maneira, né? Ficam muitas vezes isolados nessas unidades, né? Pois é, esses policiais militares, eles são alvos. Eles só não morrem porque os traficantes não querem, essa é uma realidade. Porque aquela base de container, se você for fazer uma visita numa base, você vai ver a quantidade de furo que tem. E não aguenta. Tiro de pistola, quanto mais tiro de fuzil. Então nós precisamos reestruturar as unidades de polícia pacificadora de dentro para fora. Trabalhando com esse policial militar do interior, devolvendo ele para sua cidade de origem, para que ele possa reforçar, né, o batalhão do interior, a gente trazendo esses policiais que hoje ocupam as unidades de polícia pacificadora que não cumprem a sua função, trazer para o asfalto para fazer esse patrulhamento ostensivo, né, trazer esse paralelo, mostrar que a lógica de guerra implantada dentro de uma comunidade está gerando um caos dentro da corporação da Polícia Militar, porque é um aumento exponencial das licenças para tratamento de saúde por problemas psiquiátricos desses policiais militares. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos existe uma lei que o militar só pode ficar 2 anos numa área conflagrada de guerra. Existem policiais militares aqui, nós sabemos que nós temos comunidades que têm áreas piores que áreas de guerra, com mais de 6 anos de permanência. Então há uma covardia com esses policiais militares e a CPI também quer aproveitar a comissão para investigar o tratamento com o policial militar. E a corporação não tem nem corpo de profissionais suficiente, né, de psicólogos e psiquiatras para atender esses policiais, né, deputado? Exatamente. A gente precisa fazer um pequeno intervalo, mas voltamos a falar sobre a CPI dos UPPs no próximo bloco. É só um minutinho, não sai daí.